Atire a primeira pedra quem nunca pensou. Que perda de tempo ficar aqui ouvindo esse cara. Nós síndicos precisamos saber ouvir se quisermos alcançar 100% de controle das tarefas do nosso condomínio. Não é fácil, mas é necessário, é preciso. E no vídeo de hoje eu vou mostrar através de algumas histórias e vou apresentar a você algumas dicas que eu utilizo de como saber ouvir com o objetivo de alcançar 100% de controle nas tarefas do condomínio. Meu nome é David Lima Ribeiro, eu sou especialista em sistemas, administração de empresas e condomínios. Bom, alguns dias atrás, um Honda do condomínio, o Sr. José, me procurou. E ele disse assim, eu tinha acabado de chegar, eu estava vindo do estacionamento para o meu bloco, e ele disse o seguinte, seu David, queria conversar com o senhor porque tem um negócio atrapalhando o meu serviço. Embora o serviço de Honda seja terceirizado, eu mantenho um certo relacionamento, uma proximidade, né, com os prestadores de serviço. Por quê? Para realmente ter mais controle das atividades, ter ali um 100% de controle das tarefas. É por isso, né? E o Sr. José, então, quando externou tudo aquilo para mim, na hora me passou pela cabeça, puxa, eu estou cansado, dia exaustivo, tive diversas reuniões, tinha pego trânsito para chegar em casa, estava cansado, precisava de um banho, estava com fome, com saudade das crianças, da esposa. E ali naquele momento eu percebi que eu não estaria em condição de conversar, de ouvi-lo com atenção. E eu falei o seguinte, seu José, vamos fazer o seguinte, eu vou subir, tomar um banho, comer alguma coisa, ver as crianças, falar um oi para a esposa. Umas 9 horas eu desço e aí a gente conversa, tá bom? Bom, 9 horas da noite desci e ali procurei por ele, ele começou então, sabe o que é, seu David? Eu estou aqui usando o Save Supervisão, o aplicativo, né, que a gente utiliza para controlar o serviço que o senhor pediu, e aí eu leio os QR Codes, eu faço o checklist, olha, não estou reclamando de nada, tá? Estou fazendo tudo direitinho, estou fazendo o meu melhor, só que tem uma coisa que está me atrapalhando. E aí eu falei, pois não, seu José, o que está te atrapalhando? Falei assim, olha, o serviço de Honda está pedindo 3 vezes aqui para eu fazer a ronda do elevador. Bom, deixa eu explicar para você uma coisa. O serviço de Honda lá no nosso condomínio, ele é um pouquinho diferente da Honda convencional. Nós aproveitamos o Honda nos momentos em que ele tem que andar pelo condomínio para fazer a ronda de segurança. A gente aproveita ele para ser aquele olho, né, confiável, para verificar se os equipamentos estão funcionando. E no caso da Honda, é um trabalho do elevador, né, do checklist do elevador, é um trabalhinho chato. Nós temos 2 torres, são 4 elevadores no total, 13 andares, e quando ele vai fazer essa verificação, ele tem que verificar nos 13 andares se o botão do elevador funcionou, se as luzes acenderam, se a porta abriu quando, né, se parou no andar certo, se a porta abriu, se não tem chiado. Então ele faz uma série de checagens na ronda noturna e ele tinha que fazer isso em 4 elevadores, são 156 tarefas. Então você imagina ele faz no mínimo 3 a 4 rondas noturnas, né? Voltas noturnas que ele dá em todas as áreas do condomínio. E por infelicidade, a minha assistente havia cadastrado as tarefas e havia colocado a tarefa de checar o elevador, né, nas 3 rondas da noite, em todas as rondas da noite. E isso fazia com que ele perdesse muito tempo, porque imagina você, ele entra no elevador, ele lê o QR Code, ele aperta todos os botões para ver se acendeu, aí ele vai no checklist, ele marca que acendeu, ele marca se parou em cada andar, então o elevador vai subindo nos 13 andares, parando, isso leva tempo, ele faz isso nos 4 elevadores. Ok, fazer uma vez por noite, perfeito, é o que eu tinha pensado, é o que eu tinha planejado, é o que eu queria para dar a garantia para os condôminos do nosso condomínio de que o elevador estaria funcionando, que ninguém ia chegar a apertar um botão e o elevador não ia parar, né?
que o botão não ia ficar aceso, que essas coisas que às vezes acontecem por necessidade de manutenção. Ao ouvir o seu José, eu fui beneficiado. Eu fui beneficiado porque eu percebi que ele estava fazendo uma atividade desnecessária. Mas eu fui beneficiado porque ele falou. Com certeza, se eu não tivesse dado ouvidos ao que ele tinha para me dizer, não jamais, mas eu ia demorar mais tempo para entender, para analisar relatórios que me mostrariam que ele estava fazendo aquele serviço desnecessário. Então, ao chamar a minha atenção logo no início das atividades, logo no início dos trabalhos, ele me poupou tempo dele mesmo, que agora ele poderia fazer com certeza e com qualidade a ronda em todos os pontos do condomínio, todas as vezes necessárias durante aquela noite madrugada, e não precisaria perder tempo ali com aquele elevador. Veja, quem foi beneficiado ao ouvir? Fui eu, né? Foi o condomínio. E agora que você ouviu essa minha história e com base nela, eu quero contar para você então algumas dicas de como saber ouvir, né? Algumas dicas que eu utilizei na história que eu acabei de contar para você, tá certo? E eu vou começar falando para você o seguinte: o que é ouvir, né? Ouvir, se você for procurar no dicionário, ouvir é escutar, tá certo? E esse escutar, ele vem de um estar consciente do que está sendo ouvido. Porque eu não sei se já aconteceu com você, né? De repente, numa situação em que um filho está reclamando de alguma coisa, você está parado, pode falar, e ele vai falando, mas você no final não ouviu nada. Então, ouvir, presta bem atenção, ouvir é escutar de forma consciente o que está sendo falado. Daniela do Lago, no UOL Economia, acho que 2017, ela disse o seguinte, ela traz para a gente assim, escutar é processar o que está sendo escutado. Então você escuta e processa para dar significado. Se você está escutando, né? Se você está ouvindo, mas aquilo não está fazendo sentido, não está tendo significado, então você não está escutando. E ela complementa, fazendo um esforço para tentar compreender o que está sendo dito, né? Se possível, se colocando no lugar do outro. A partir disso, você estará realmente participando, recebendo a informação compartilhada, tá bom? Então, isso é escutar, isso é ouvir. E agora eu vou dizer para você o seguinte: como ouvir? Então, eu já falei para você o que é ouvir. Agora eu vou falar para você como ouvir. A primeira coisa que eu faço quando eu vou conversar com alguém, a primeira coisa que eu faço, na verdade, quando eu preciso ouvir alguém, é combinar com ele o tempo da conversa. Isso me ajuda a não ficar impaciente, isso me ajuda a delimitar e não perder tempo, isso me ajuda a mostrar que o tempo é importante e ele precisa ser, então, determinado. Quando eu ou você determinamos o tempo da conversa, você está dizendo para o outro, vá direto ao ponto, não enrole, não perca tempo, né? Sem muitos floreios, porque tem gente que gosta de contar, dar volta, né? E acaba não fazendo nada, né? Não chegando ao ponto. Então, quando você determina tempo, de preferência, mais tempo para quem quer falar com você e menos tempo para você responder. Esta é a primeira dica do como ouvir. A segunda dica do como ouvir você precisa estar ali sem interromper. É terrível quando alguém interrompe o que você está falando. Quando eu estou falando e alguém me interrompe, isso me irrita. Por quê? Porque parece que para o outro é o mais sabido do mundo,
né? Ele não pode parar ali um minuto para ouvir o que eu tenho para dizer. Ele quer interromper e dizer o que ele acha do assunto. Então não interrompa. Até porque quando você interrompe, você não consegue mais prestar atenção no que o outro está dizendo. Você, ao interromper, você começa no teu cérebro a processar o que você quer falar e automaticamente você não vai ouvir o outro. Então, a dica aqui do como saber ouvir, além de determinar o tempo, é não interromper, é fazer silêncio, é esperar. Veja, quando você está conversando, a terceira dica do como ouvir é tenha a intenção de compreender. Tenha a intenção de compreender. Porque, de verdade, se você não tem intenção de compreender, por que você vai perder teu tempo parando para ouvir? Então, tem um autor, vou pegar o nome dele aqui, Stephen Covey. Stephen Covey, ele é o autor daquele livro Os 7 Hábitos das Pessoas Mais Eficazes. E olha só o que ele diz para nós. Ouvir com a intenção de compreender e não retrucar é o primeiro grande passo para construir relacionamentos. Se você quer construir um relacionamento, se você quer ter a chance de repente pescar, de tirar algum proveito daquela conversa, você precisa saber ouvir. E o saber ouvir, ele vem de ter a intenção de compreender. Intenção de realmente absorver o que o outro está falando. Porque é só dessa maneira que vai se manter ali aquela comunicação, aquele relacionamento. É só assim que vai estreitar caminhos, é só assim que vai gerar sintonia para que o outro tenha motivação de continuar falando, continuar passando para você a informação que pode te ajudar a ter 100% de controle. Veja, demonstre interesse. É terrível quando você está conversando com alguém que não olha nos olhos. É terrível quando você está conversando com alguém que fica mexendo no celular. Conversando com alguém que fica o tempo todo olhando para o relógio, balançando a perna, né? Tendo tique com as mãos, está agitado. Então demonstre interesse. Para você demonstrar interesse, então tenho aqui uma outra dica. Seja paciente. Tá certo? Ser paciente. Quando você mantém uma postura ereta, reta, quando você mantém a respiração tranquila, quando você não fica desviando o olhar, quando você não fica com tiques, né? Com as mãos, com as pernas, aqueles tiques nervosos, você consegue manter tranquilidade. Quando você tira da cabeça tudo que você tem para fazer depois, tudo que te preocupou antes. Então, ter paciência, separar aquele tempo para a pessoa que está falando com você. Ok? Bom, uma outra dica é o quando ouvir. Quando ouvir. Você quer realmente ter 100% de controle? Então você precisa ter o tempo de quando ouvir. O quando ouvir é o momento que você consegue colocar em prática todas essas dicas que nós passamos aqui, né? Eu falei no tópico anterior do como ouvir, né? Então eu falei, determine tempo, né? Não interrompa, tenha realmente interesse em compreender, né? Demonstre esse interesse, né? Eu falei também sobre tenha paciência. Se você está em um momento da sua vida, daquele seu dia, que você está irritado, se você está cansado, se você está com dor de cabeça, se você está muito preocupado com outras atividades, com alguma coisa que está acontecendo e você precisa resolver, este não é o momento de ouvir. É melhor falar para quem te procura, seu José, Dona Maria, Pedro, Paulo, você fale para a pessoa, olha, eu vou chamar você para conversar, ou vamos deixar para amanhã, ou vamos deixar um pouco mais tarde, marca um outro horário, mas que seja um horário do quando você parar para ouvir, você pare para saber ouvir de verdade, tá bom? Eu quero falar para você agora um outro tópico.
um tópico de uma outra dica, né? É a dica do o que ouvir. Você já parou para analisar na sua vida? Não pense na vida do outro. Eu, quando falo com você, eu uso os meus exemplos vividos, né? A maioria das histórias são meus exemplos vividos. E eu faço isso porque nós precisamos olhar para nós mesmos. Você já parou para olhar na sua vida, no seu dia a dia, hoje, no dia que você está ouvindo esse vídeo, ontem, na semana que nós estamos vivendo, você já parou para analisar se você tem realmente dado chance para você ouvir as pessoas? Você tem te dado esta chance? Ou a correria do dia a dia só está permitindo você ouvir aquilo e quem você já está acostumado a ouvir? Muitas vezes a gente só quer ouvir os de sempre. E aí a nossa vida vira a mesma de sempre. Você fala, nada novo acontece. É claro, você ouve sempre as mesmas pessoas. Você troca ideia com as mesmas pessoas. Você só vê o teu ponto de vista, ou o ponto de vista das pessoas que estão ao teu redor, que você confia, você não dá chance para outros. A dica aqui do que ouvir é uma dica valiosa que a gente aprende na história de Fábio Lisboa. Fábio Lisboa, em uma de suas histórias, ele conta a história de um vovô. E aquele vovô chamou o netinho, falou assim, vem comigo, vamos comigo na praça. E aí o netinho, claro que queria, né? Quem que é a criança que não quer sair com o vovô? Sabe que quando sai com o vovô, ganha sorvete, ganha pirulito, ganha pipoca. Sair com o vovô é tudo de bom, porque o vovô deixa correr, pular, brincar, o vovô leva em lugares legais. E aquele menino então eufórico foi com o vovô, e o vovô naquele dia tinha uma intenção. Ele queria ensinar o seu netinho como saber ouvir. Como saber ouvir. O que ouvir, para que aquela criança pudesse crescer e ter sucesso, ser uma criança diferente. E ele parou numa praça e ele falou para o seu netinho, o que você está ouvindo? Ele falou assim, avô, estou ouvindo as pessoas passando, estou ouvindo carro, estou ouvindo ônibus. E ali naquela praça ele conseguia ouvir alguns sons que ele estava acostumado e que estavam ao seu redor. Mas o vovô falou, presta atenção, você não está ouvindo uma música diferente, uma melodia diferente, um barulho de algum animalzinho? E foi dando algumas dicas. Ele falou, você está ouvindo a cigarra? E aquele netinho então parou e ele, naquele momento, ele não sabia qual era o som de uma cigarra. Ele não tinha visto uma cigarra, ele não tinha ouvido uma cigarra. Aquele menino então falou, não, vô, não estou ouvindo. E o vô então falou assim, olha, tá para cá o barulho. E foi direcionando o menino e foi indo para perto do banco da praça. E no banco da praça, aquele vovô falou assim, normalmente elas ficam aqui, nessa área, com folhas aqui embaixo do banco, ao lado do banco, perto dessa árvore. Vem ver comigo. E aquele garotinho então começou a prestar atenção. Tudo em volta deixou de ser importante. Tudo que estava ao seu redor, as pessoas, o barulho de um ônibus que passava lá na avenida, né? Ou as pessoas que estavam ali andando pelas calçadas, nada mais era importante. O seu foco estava em encontrar a cigarra. E a cigarra, você sabe, ela consegue se camuflar ali entre as folhas, né? Ela tem a cor assim da folhagem, ela ficou ali entre as folhas, e aquele garotinho começou a prestar atenção até que ele encontrou a cigarra. Mas a cigarra não cantava, a cigarra estava com medo de falar, de cantar. E naquele momento que ela estava com medo de cantar, eles ficaram em silêncio. O vovô fez assim para ele, fique quietinho. E ao ficarem em silêncio, aquele garoto, depois de uns 2, 3 minutos, a cigarra percebeu que eles não fariam mal. E a cigarra voltou a cantar a sua melodia. Veja, a gente tem muitas histórias a aprender aqui. Mas a história do vovô não chegou no final. O vovô falou assim, netinho, vem cá. Eles estavam sentados num banco, ali perto a cigarra cantando, as pessoas passando, e o vovô catou uma moeda e jogou aquela moeda para cima. E quando aquela moeda caiu no chão, que fez o barulho da moedinha caindo no chão,
Algumas pessoas que estavam passando ali perto pararam para olhar para a moeda. E a gente pode pegar algumas lições dessa história. Sabe, aquele garotinho jamais teria ouvido a música de uma cigarra se não tivesse parado para ouvir. Se não tivesse deixado tudo à sua volta, ao seu redor, de lado e focado apenas ali em tentar ouvir o barulho da cigarra. Aquele garotinho, com certeza, teria ouvido o barulho da moeda, que lhe interessava para comprar doce, pipoca, sorvete, mas ele não conseguiria ter ouvido a cigarra. E você pode dizer assim, o que aquele garotinho ganhou com isso? Aquele garotinho, aquele neto, naquele dia, ele teve uma lição para toda a sua vida. De um vovô simples, porém sábio. Um vovô que passou para ele uma lição de vida, de que é importante saber ouvir. No nosso dia a dia, nós estamos rodeados de pessoas, algumas com mais estudo, outras pessoas simples. Simples. É o porteiro, é o Honda, é a pessoa da limpeza, da manutenção. Pessoas simples. Pessoas que talvez estudaram menos do que você. Mas pessoas que têm uma sabedoria tremenda, que pode te dar lições de vida que vão te ajudar a chegar mais rápido no teu objetivo de ter 100% de controle. Naquele dia, aquele menino recebeu essa lição. E você pode receber uma lição todos os dias, a cada conversa, se você dedicar tempo sabendo como ouvir, sabendo o que ouvir. E vou dizer para você, depois de uma conversa, e você ouviu, a Bíblia diz, retenha o que é bom, e o que não presta, descarta. Simples assim. Sabe, a partir do momento que você retém o que é bom, você vai tirar proveito disso. Se você descartou o que não presta, aquilo não vai te fazer mal. Agora aqui uma atenção. Ouvir também machuca. Ouvir também causa dor. Ouvir também causa doença. E eu estou falando aqui de doenças mentais também. Muitas vezes a gente fica dando ouvidos para gente que não merece. Sabe, você já identificou o barulho da cigarra, você já identificou o barulho da moeda, você com certeza já identificou vários sons. E você sabe muito bem que existem pessoas que só fazem um tipo de som. Cigarra não late, né? E o cachorro não mia. Cada animal tem o seu som. E cada tipo de pessoa tem o seu tipo de conversa, a sua informação. E tem gente que só traz informação negativa, informação ruim, informação para te colocar para baixo. Então eu vou dizer uma coisa. Você dê a oportunidade, mas a partir do momento que 1, 2, 3 vezes você percebe que aquela pessoa só traz para você coisas ruins, aprenda a separar o que ouvir, para que aquilo não te faça mal. Assim você vai reter o que presta, vai reter as pessoas que te trazem, não que concordam com você, mas que te trazem boas informações. Assim você vai dar oportunidade para novas pessoas entrarem na sua vida. E no final, vai ficar só aquelas que realmente se importam com você e querem te ajudar a chegar mais perto. Você pode perguntar para mim, então, devo ouvir todas as pessoas? Essa é outra dica. Sim, ouça todas as pessoas. No nosso cenário de síndico, você pode olhar e você vai enxergar vários atores. Tem você, eu, somos síndicos. Tem o subsíndico e o pessoal do grupo gestor. Tem os condôminos. Tem os prestadores de serviço. Tem os visitantes. Eu não falei aqui na ordem de importância, não. Tá bom? São todos atores, todos importantes no seu papel. Quando você se dispõe a ouvir qualquer um deles, você estará dando um passo mais adiante para ter 100% de controle. Porque você vai falar assim, mas não é condômino, é um visitante. Porque é importante ouvi-lo. Ele nem mora aqui,
mas talvez ele possa trazer para você a experiência de onde ele mora, a experiência de um lugar onde ele visitou, que vai te ajudar, né? Por que ouvir o subsíndico, o grupo gestor? Porque é tua equipe, são eles que te ajudam a chegar lá. Por que ouvir um prestador de serviço? Eu pago para ele trabalhar, ele tem que fazer o que eu quero. Não, está errado. Ele precisa ter o direito de discutir com você, de falar o que pensa, mesmo que no final você contrarie, né? Você não aceite e cumpra aquilo que você determinou. Mas é importante a comunicação, a sintonia, a troca, o compartilhamento. E estas coisas só são possíveis quando eu e você colocamos em prática o saber ouvir para ter 100% de controle. Sabe? Toda vez que uma pessoa fala com você, ela está esperando uma ação. Você já tentou conversar com a esposa, se vocês estavam brigados e ela continuou muda, calada, chateada ali, bicuda, né, como a gente fala, ela com a tromba grande assim, nervosa, e não quis falar? Normalmente é o contrário, né? As mulheres querem falar e nós homens é que estamos com a tromba grande. E aí a gente não responde, fica lá mudo. Não dá para ter uma conversa assim, não tem diálogo assim, não tem compartilhamento de ideias. Não tem troca, não tem crescimento. Então, as pessoas esperam algo de nós quando vêm até nós conversar. Elas esperam que nós demos a elas uma resposta. E esta resposta pode ser ok, você está certo. Essa resposta pode ser, olha, ok, eu te respeito, mas eu não penso assim. A resposta pode ser, olha, eu vou pensar no que você falou, voltamos a conversar em uma semana. A resposta pode ser alguma coisa, mas não pode, a pessoa que vem falar com você não pode ser ignorada, não pode ser deixada de lado. Então, se você quer ter sucesso, lembre que para que você seja ouvido, você precisa ouvir. Para que você tenha sucesso e chegue à sua meta de 100% de controle, você precisa ouvir. Você precisa ouvir todas as pessoas. As mais simples também, aquelas que você julga não ter nada a te oferecer, mas que ao ouvi-las você vai ver quanto elas têm a te oferecer. Sabe, quando a gente conversa com alguém, a gente tem uma oportunidade tremenda. Quando a gente para ouvir, a gente tem uma oportunidade tremenda. A oportunidade da resposta, a oportunidade da outra pessoa parar para ouvir você. O mesmo Honda me procurou um outro dia. Engraçado, né? Nesse meu cargo de síndico, eu falo eu dou chance, oportunidade para todos conversarem e falo com todos. E se você está me ouvindo nesse vídeo desde o início, se você pegou ele completo, né? Você já ouviu a primeira história que o seu José, o Honda, me procurou numa situação em que eu fui beneficiado. Ele me mostrou ali que tinha um serviço que estava equivocadamente obrigando ele a fazer a mesma coisa várias vezes, não tinha sentido. E nessa situação, na circunstância, aquele homem prestativo, aquele homem respeitador, um senhor amoroso, estava ali preocupado para que desse certo o nosso trabalho. Ele me procurou: seu David, preciso falar com você. Tem uma coisa aí no aplicativo aí, no Safe Supervisão, que eu não concordo. E o Safe Supervisão é um aplicativo que nós usamos para o controle das tarefas do condomínio. E de novo ele falou: olha, eu estou lendo o QR Code, eu estou anotando ali, né, clicando no checklist, eu estou fazendo tudo que pede para fazer, mas tem uma coisa que eu não concordo. Eu falei: o que foi, seu José? Poxa, ele manda eu fazer 3 vezes a ronda na lixeira, David. Se eu já fui na lixeira e vi que ela está trancada, por que eu tenho que ir de novo? E aí eu parei para ouvir, e ali eu comecei a pensar no que ele estava dizendo. Só que diferente da primeira história, que ele tinha total razão, porque era uma perda de tempo,
Na lixeira estava certo. Porque lá no nosso condomínio nós temos uma área, vamos dizer assim, uma sala da lixeira, vamos falar assim. Antes dessa sala ficam cestos de lixo. Então o pessoal da limpeza, quando tira desses cestos, eles colocam o lixo nessa sala. E quando o lixeiro vem, o portão é aberto e do lado externo, do lado de fora do condomínio, o portão é aberto e eles têm acesso ao lixo e tiram dali o lixo. A pergunta que eu fiz para ele foi o seguinte: seu José, é possível que alguém esqueça esse portão aberto num dia que o lixeiro passar? Já aconteceu? Falou, já. Ok, então é possível. É possível que alguém venha e arrombe, estoure o portão só para ficar aqui dentro, sei lá, um mendigo, alguém da rua? É possível? É possível. Então, seu José, se o senhor passar lá 3 vezes durante a noite, madrugada, né, vamos falar assim, o senhor vai estar nos deixando 3 vezes mais seguros quanto a ninguém invadir o nosso território a partir da sala da lixeira. E aí ele parou, pensou e respondeu também. E disse, David, sabe que você está certo? Agora eu entendi. Vou continuar fazendo o serviço. Ele ia fazer o serviço de qualquer jeito. Ele ia fazer o serviço, se no final eu falasse faça porque é para fazer, se eu falasse faça porque é melhor fazer, não importa, a forma como eu falasse, ele é um homem respeitador, cumpre seus deveres, ele faria. Mas sabe, eu de novo fui beneficiado ao saber ouvir o seu José. Porque ao ouvi-lo, eu pude falar para ele do porquê é importante ele ir 3 vezes na lixeira, ler o QR Code, apontar no checklist se as portas e portões estão trancados. E naquela situação, o seu José agora passou a entender a importância. Eu não tinha alguém que faria o serviço porque tem que fazer. Eu tinha alguém que ia fazer o serviço porque entendeu a importância e queria participar do resultado. Ele quer me ajudar a ter 100% de controle no condomínio. Entenderam? Sabe, eu posso concluir para você dizendo o seguinte: se você quer ter 100% de controle das tarefas do seu condomínio, comece sabendo ouvir. Você vai ser beneficiado, a pessoa que conversar com você vai ser beneficiada, vai se gerar relacionamentos, o condomínio todo vai ser beneficiado, porque os controles estarão melhores e você terá 100% de controle das tarefas. Eu espero que você tenha gostado, se serviu para você, se você conseguiu tirar pelo menos uma lição positiva desse vídeo, eu peço, por favor, me ajude, compartilhe com seus amigos, curta aqui na nossa página e nos vemos amanhã.